Participo aprendi Joomla em 2009 e desde 2011 entrei na comunidade Joomla Calango, lá do Distrito Federal. Estou aqui representando junto com o meu amigo Felipe Bar, Alex Correia e Johnny Salazar, daqui sentado. E o Alex Correia vai começar explicando um pouquinho mais sobre o que é o Joomla. Não rodou? Bom, gente. A minha parte, na realidade, de Joomla, eu vou contar. Meu nome é Alex Correia. Quando diz ali entusiasta, CMS Joomla, aconteceu o seguinte: há 5 anos, era pré-Copa, e eu fui fazer eu trabalhava numa agência digital, e fui apresentar um projeto para a Samsung, que eles queriam fazer pontos para remunerar, um projeto interno, para eles remunerarem os funcionários através de questões de missão, visão, valores e perguntas da Samsung. E aí eu sempre fui assim, tênis, Vans, camiseta. Aí tive que ir para São Paulo, tive que comprar um terno parcelado ali em 10 vezes, botar um terno para me apresentar bem, né, na agência lá. Cheguei lá, toda a minha apresentação e tudo que a gente vendia era em flash. O cara foi para a reunião simplesmente com o iPad na mão. E aí a minha apresentação não rolou. Aí simplesmente eu tive que pegar um ônibus de Guarulhos, voltar para Porto Alegre e pensei, porra, tem que ter alguma coisa que faça com que funcione em todos os lugares essa merda e que eu mate o Flash de uma vez na minha vida. Desde então eu virei entusiasta Joomla. Testei o WordPress, brinquei um pouco com o Drupal, mas a minha praia não é o back-end, então códigos nunca foi. Minha parte é mais a questão visual. E aí, a partir disso, eu tenho um histórico ali de ter trabalhado em agência de propaganda como assistente de arte, diretor de arte. Trabalhei em agência digital e há 5 anos eu trabalho em home office. Agora, na realidade, eu trabalho no semi-aberto, porque eu moro em Viamão, a 40 quilômetros daqui, numa fazenda. Então, troquei um apartamento por uma área rural. A internet lá é 0,75 mega no talo, com 2 bombril, fazendo mágica, não tem internet rápida, então estou tentando me adequar, vindo para Porto Alegre e buscando uma outra vida para ver se eu também duro um pouco mais. Pode passar. Então, a minha dúvida sempre foi, quando eu fui em palestra, no próprio Joomla Day, era, pô, eu não sei nada, eu preciso começar, será que eu tenho uma ideia, será que eu começo do zero, um template, ou eu pego um template de clubes? E aí eu sempre fico pensando, porra, eu vou comprar um template de clube. Todo mundo vai dizer, pô, esse gordo aí só sabe pegar o negócio e fazer um template fusquinha, maquiar a cor e fazer. E aí eu fiquei me perguntando, pô, eu preciso aprender. Só que eu vendo os outros fazendo, tinham vários clientes pelo prazo. A gente sabe que o cliente sempre quer o melhor no menor prazo possível com o menor custo. Então, por várias vezes, tu fica nesse dilema de, bom, vou ter que fazer um código bom, vou ter que fazer uma coisa que não é minha praia, então eu preciso estudar e aí eu preciso entregar. E aí tu fica naquela pressão. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, pô, eu tenho uma ideia, eu quero testar essa ideia, que é uma coisa comum hoje, e eu preciso de alguma coisa que seja rápida o suficiente para mim botar no ar e ver se vai dar ibope ou não, para mim continuar abastecendo e forçar essa interação. Aí tu fica naquela história, tu compra uma Master Kitchen ali que vem com 450 coisas, que é o nosso clube de template, ou tu fica com um espremedor de limão e começa a fazer o código do zero, que é bem mais complexo, né? Tu tem que estudar muito mais, demanda tempo, e a gente sabe que tempo é uma variável importante hoje. De todos eles, eu testei, o único que eu não testei foi o Joomla Art, que era, teoricamente, o mais completo, e só que eu comecei a mexer no Gantry, e aquele template base que a gente tem do Bootstrap, eu conseguia fazer em 1, 2 dias, rapidamente, aprendi a mexer, ele tinha tudo, ele tinha interface, eu podia bloquear o que o usuário ia fazer ou não. E aí eu comecei a testar todos os frameworks prontos, os clubes de template, né? Pegando sempre o free, testando em localhost para ver como funcionava e como não. E a partir disso eu fui vendo que dava para fazer o básico do cliente simplesmente com um site daqueles templates ali. Por quê? Porque o cliente sempre te diz, não, eu quero fazer isso, porque a nossa empresa vai explodir, porque eu vou atualizar notícias todo dia, não sei o que lá, e o cliente começa naquele afã, aquele abafa de quem precisa de resultado, 15 minutos, bola na área e bafo na nuca, e depois ele dá uma arrefecida e vai botando notícia de mês em mês. Tu entra no site, é a notícia de novembro do ano passado. Então, ele vai, o sistema
como diz o Capitão Nascimento, é foda, ele vai matando o cara e o cara não coloca em dia. As vantagens, né? A gente tem o tema pronto, teoricamente a gente tem um bom design, a gente tem uma facilidade de customização, porque o back-end todo te permite tu trocar cores, tu trocar elementos, tu adicionar coisas, adicionar posições, que para mim no primeiro template que o Emerson me ajudou a fazer foi um parto. Porque o meu primeiro trabalho com isso durou 2 meses. No primeiro mês, acho que o cara tomou uma porrada na mulher lá e no outro dia da reunião ele queria mudar tudo. Ele queria, em vez de 2 posições embaixo, 4. E aí ele me estourou, porque a gente não estava falando num negócio como hoje, de tudo ser responsível, de tudo funcionar. A gente botava coisas fixas. Então, se eu tinha que dividir um grid, que eu já usava 960 por 4, é uma divisão, por 2 é outra. Então, não era simplesmente colocar ou não, porque se ele desabilitar uma coisa no back-end, como é que vão ficar aquelas outras? Elas não vão se adaptar como a gente tem hoje. Então, a vida hoje parece bem mais fácil do que realmente era antigamente. Isso no Joomla 1.5, né? E aí, a maioria das vezes, quando a gente pega o Kickstart ali, ele já vem com os módulos, então já é um fusquinha meio que andando. Tem que dar uma incrementada nele. E aí, se a gente vai partir do zero, as imagens, óbvio, na minha época não eram essas, né? A gente tem o Bootstrap e o Foundation. Eu gosto do Foundation, embora os templates de Joomla não usem muito eles, usem bastante o Bootstrap. Quando eu preciso fazer alguma coisa do zero, que não é muito frequente, ou eu preciso entregar alguma coisa em HTML5, eu começo a partir exatamente daí. Que é mais fácil a gente conseguir, a partir disso, que tem uma biblioteca que tu vai linkar, ele vai buscar e vai atualizar sempre a biblioteca, do que começar a fazer do zero e ter sempre que dar suporte ao cliente, porque tu vai lá e vende um site por X. Quando tu diz que tem que ter uma manutenção, porque tu tem que atualizar o módulo da rede social, porque tu tem que atualizar o módulo de responsividade, porque tu tem que atualizar, o cara já diz, bah, esse gordo aí vai vir me atolar todo mês, vai querer... Eu fico na mão do cara, ele me disse que eu ia conseguir administrar tudo e agora eu já não consigo administrar tudo, porque eu tenho que atualizar, eu tenho que ver se o módulo está certo, tenho que ver se é compatível com isso, se é compatível com aquilo. E aí o Bootstrap e o Foundation acabam ajudando, ao menos na questão visual. Daí a gente pode construir, quando vocês apresentam, não sei, vocês todos constroem temas? Vocês conhecem? Não? Todo mundo conhece o Clube de Template? Conhece? Pessoal, ação, pessoal, me ajudem aqui, ó. Que eu vou precisar para ter a atenção de vocês. Clube de templates e templates do zero. O template do zero, na realidade, a gente começa no HTML e no HTML a gente insere códigos que habilitam que aquele template seja cadastrado no Joomla. Ok? Ok? E aí, o que acontece? Os templates de clube, na maioria das vezes, tu tem um template com N posições, N coisas funcionando, que na realidade não precisam carregar. Por exemplo, ela ali é um template do zero. Levinha, magra, eu sou um template de grupo, pesadão, eu carrego um monte de coisas que o que interessa isso? Na hora que o cara vai dar o cara vai dar o enter para carregar o site, se tu demorar aqueles 5, 6 segundos ali, o cara já perde a paciência. Todo mundo sabe que ninguém tem paciência para ficar esperando a bolinha do Chrome ficar rodando até carregar o site, até carregar a imagem. Todo mundo quer o quê? Todo mundo vai lá e compra uma foto e bota a foto em slideshow desse tamanho. E simplesmente não diminui a foto. Ele bota 400K. É 400K para carregar. No nosso CMG, que é uma bosta, na maioria das internets que aqui ainda funcionam lá na zona rural, é 2 bombril, reza, dependendo dos horários, então acaba inviabilizando. E aí eu queria deixar algumas dicas para vocês que às vezes o cara diz assim, para não fazer aquele template, todo mundo recebeu lá do Twitter da informática, que ficava GIF por tudo que é lugar. Algumas coisas básicas para a gente olhar, por exemplo, a Produzir, que tem o Sites of the Week, toda sexta-feira os caras colocam 5, 6 sites que não são necessariamente de mas são referências do que o pessoal lá fora está fazendo, tanto em aplicativos como em funcionalidades, para a gente ter um visual bom. O CCS Awards ali também é uma competição. Até a semana passada ganhou o site do irmão do Carlos J. Quest, lá do Wilson Ziteral, ganhou no CCS Awards. É bem legal o site HTML, tem algumas outras coisas. O Webdesign Ledger também tem freebies, tem coisas de Joomla, tem muita coisa HTML, tem muitas dicas, tem muita coisa sobre tipografia
importante também hoje com a possibilidade que a gente tem de não fazer tudo que nem o Terra fazia em Tahoma. A gente pode usar uma fontezinha mais bonitinha para deixar mais agradável o site do nosso cliente. E eu ainda continuo achando o Tabas muito bom, não na questão visual, mas na questão de dicas de como, embora não tenha muita coisa de Joomla, eles têm questões que te ajudam no carregamento, te dão dicas, então desde o iniciante até o mais avançado. Tipografia, como eu botei lá o Google Fonts, eu sempre uso, pode carregar outros, mas eu acho que a maioria consegue colocar uma linha no código lá em cima no head e chamar ele no H1, no H2, é mais tranquilo. E o Color Lovers era o seguinte, eu não fiz design, embora eu tenha trabalhado em agência de propaganda, ninguém é obrigado a saber o que cor combina com que cor. Então no Color Lovers tu consegue, a partir de uma cor que é o logo do teu cliente lá, vermelho, sabe que vermelho com verde só funciona em Portugal. Sabe como é que é Portugal. Então, tu não pode... Tu coloca ali vermelho e ele vai te dar combinações de cores que funcionam bem com vermelho e tu não vai estar dando um chute no escuro. Porque, eu não sei, normalmente eu entrego, eu apresento o template para o cliente fixo. Ou a gente usa algum tipo de programa que mostra a navegação para ver a questão do X, para ele aprovar como deveria navegar, para ele se preocupar um pouco menos com o visual, embora seja essa parte que mais me agrada. Então, é bom a gente colocar na base por que a gente utilizou aquele tipo de paleta, que tipo de tipografia a gente está usando, para dar uma diferenciada e tirar o cliente daqueles códigos normais ali. Eu sempre brigava com o Emerson, porque o Emerson mexia muito em código, e ele foi fazer o site dele e me meteu o Times New Roman lá. Eu falei, tá louco? Mexe bem no código, tem códigos otimizados, o site carrega rápido, tu me fode com Times New Roman só porque é uma fonte de sistema, vem do tudo. Agora não tem mais desculpa para isso, agora tu pode escolher qualquer tipo de fonte, com serifa, sem serifa. Agora um cliente me pediu um site, o cara trabalha com doma de cavalo racional. O cara queria queria desenhado a fonte. Demora muito mais para carregar. A fonte carrega normal, como às vezes a gente vê na Globo, tu bota Globo.com, no meu caso, que é lento, vem tão borrado da imagem, depois a imagem vai formando. No caso de vocês não, né? No meu é assim. Então na fonte dele também começa um alial e a fonte vai se retorcendo até ficar a fonte que ele escolheu lá no Google Fonts. Eu deixei ele escolher, né? Senão não fechava o negócio. A gente precisa manter a forma e o leitinho das crianças em dia. Pode passar, por favor. E aí fotos, que é uma questão também que o cliente diz, mas eu queria uma foto disso, eu queria uma foto daquilo. Fotolia, o Shutterstock, a gente consegue aí com $20 que a gente incorpora lá no orçamento do cliente, a gente consegue pegar várias fotos para dar uma animada e não ficar tão tipográfico, se for o caso, do template. A gente pode habilitar, pegar e comprar os créditos, são fotos que podem ser utilizadas para daqui a pouco vai acabar vendo num outro site a foto. É mais difícil, depende da tua escolha. E tanto Fotolia quanto o Shutterstock são pagos. O SXCA.hu é free, mas as fotos são free, né? Não são aquela maravilha. Daqui a pouco precisa de uma foto que eu precisava para um cara de energia limpa. Não tinha porra nenhuma de energia, o cara fazia coisas que a gente sabe aquelas fotos de placa solar para botar em casa, obviamente não tinha. Então o cara tem que ser um mago do GIMP ou do Photoshop para pegar a placa, botar no telhado, inverter, fazer todo um trabalho que na realidade não está incluído no teu valor. Normalmente tu não inclui esse tipo de trabalho que demanda o teu tempo e tu não é remunerado. E eu acho que era isso que eu tinha. Eu não tomei café ainda, muito rápido para chegar aqui, o Nancy está morrendo. Não que eu vá comer esse porco aí, mas pelo menos um cafezinho. Eu gostaria depois de conversar, estou à disposição de vocês, se vocês quiserem trocar alguma ideia, bater papo, tomar um café, comer uma torrada, discutir alguma coisa, falar sobre design e templates. Então, obrigado, pessoal. Agora o Felipe ele vai explicar um pouquinho sobre extensões de web services para o Joomla 3. E se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Alex, a gente vai estar no stand, acho que é stand 5, aqui no grupo de usuários.
Aí a gente vai ficar um pouquinho de tempo lá e vocês podem perguntar para cada um dos integrantes. E alguém daqui já conhece sobre o Joomla, trabalha com Joomla ou não? Quantos aqui já trabalhou com Joomla? Então, o Joomla ele é um sistema de gerenciamento de conteúdo, né? Ele é usado por muitos portais do governo, como o portal do MEC, portal do FNDE, nos sites do Exército. Tem mais de 200 sites que foram feitos com Joomla. E, então, o governo mesmo está usando muito o Joomla. E mais. Nós temos vários grupos de usuários também do Joomla em alguns estados do Brasil, como no Rio de Janeiro. Aqui no Rio Grande do Sul também tem um que o Hermeson que participa, que ele coordena. Tem mais. Em Brasília, lá a gente tem o Joomla Calango. No Rio, o Joomla Rio, tem Joomla Amazônia, Joomla Pai d'Égua lá no Pará. Então, a comunidade é uma comunidade sempre ativa. E nesse final de semana a gente estava num evento do Joomla, que era o Joomla Day Brasil, e era um evento nacional e tinha vários palestrantes internacionais que era do core do Joomla, né, da equipe de desenvolvimento do Joomla. Agora eu vou passar para o Felipe para ele explicar um pouco sobre o Web Services para o Joomla 3. Bom dia, pessoal. Nossa, minha voz é horrível. Eu vou falar sobre a extensão de Web Service para o Joomla 3. Pode passar. Primeiramente, eu sou o Felipe Bart. Eu sou sócio fundador da NoBoss Tecnologia. Junto com o Johnny, que é o outro sócio. A gente abriu essa empresa agora esse ano, que é uma empresa especializada em soluções web, integração com RPs também. E sou desenvolvedor, além de ter a empresa, eu sou desenvolvedor na SAVE, que é a mantenedora da Unicinos, que é uma rede jesuíta que é mantenedora de diversas redes de ensino, inclusive o Anchieta aqui de Porto Alegre. Eu conheço o PHP e o Joomla desde quando eu entrei para a SAVE, que na realidade antes a gente era funcionários da Unicinos direto. E a Unicinos tem como base para todos os sites e portais o Joomla. Trabalhei um pouco com Mambo também, mas foi pouca coisa e com uma versão totalmente customizada, então eu tenho ódio de Mambo. Trabalho com PHP também desde essa época. Depois fui atrás da certificação PHP e me tornei um dos 300 brasileiros que possuem essa certificação. Então, o nosso Web Service está tudo comigo lá em cima que eu fiz no PowerPoint e está abrindo ali no LibreOffice. Ele é um componente para o Joomla 3. Foi desenvolvido para essa última extensão. Não testamos nas anteriores, também não temos interesse de que rode nas anteriores, só na última versão. Ele foi 100% desenvolvido pela nossa empresa, pela NoBoss Tecnologia. A ideia dele é integrar diversos sistemas, fazer esses sistemas conversarem através de padrões web, que é o JSON XML. E também a gente criou uma outra saída para esse serviço, que é gerar relatório. Então, além de ele ter uma saída em JSON ou XML, que pode ser consumido por qualquer linguagem server-side, ou também uma linguagem um JavaScript, que tanto faz, a gente também faz essa saída desse serviço sair em forma de relatório, caso seja necessário. Fizemos tudo sobre os conceitos da arquitetura REST. Pode passar. E por que a gente escolheu o REST? Que ele é mais fácil de entender, tá? Já está completamente difundido. Qualquer grande site usa aí, Facebook, Twitter, sempre que vai construir uma API tem a API REST também. Então é muito mais fácil de entender. É fácil de implementar, eles rodam em qualquer servidor com suporte HTTP, HTTPS, então vai ter a aceitação bem mais fácil. E facilidade no desenvolvimento também. Então é muito mais fácil desenvolver em REST se usar um SOAP, alguma coisa assim. O que nos motivou a construir esse Web Service? Tá? A gente estava com uma necessidade bem grande de integrar diversos sistemas. Até informações contidas dentro do próprio Joomla, fazer comunicar, por exemplo, com RP de gestão, com um sistema de gestão. Que no caso, até no Joomla D a gente estava conversando com o pessoal lá,
ele falou que sentia muita necessidade de fazer um e-commerce rodando no Joomla, conversar com um sistema de gestão. Quando realiza uma compra no Joomla, conseguir fazer a baixa do estoque dentro do sistema de gestão, fazer essa comunicação. Com esse web service, a gente vai tornar isso bem mais fácil, essa comunicação entre os sistemas. Liberação de acesso de informações do sistema de gestão para terceiro. Também passamos por uma situação onde a contratação de terceiros para desenvolver algumas ferramentas. No caso, uma aplicação mobile. Ela precisava consultar algumas informações de dentro do nosso sistema de gestão. A gente não tinha, o próprio sistema de gestão não tinha um web service disponível. Então, a gente não tinha uma forma controlada de liberar essas informações, a não ser passar um usuário e senha de banco de dados do ERP, coisa que a gente não fez. Então, esse foi um dos motivadores também para construir esse web service. Também no mercado, nós não achamos nenhuma ferramenta com preço flexível e customizável que atendesse nossas necessidades. Tem ferramentas de integração de sistemas, porém, elas são muito caras. Bilhares de dólares. Então, não tinha como fazer isso. A gente viu até uma iniciativa, acho que era do pessoal do Joomla, acho que era Chris Davenport, estava tentando fazer levantar fundos para construir um web service, mas pelo que eu acompanhei lá nas discussões do grupo, lá não rolou. Quais as vantagens de utilizar esse web service, esse componente que nós criamos? É centralizar, deixar de uma forma centralizada todos os serviços disponíveis para qualquer sistema. Se a gente criou um web service para consultar informações dentro de um ERP, vai estar ali. Para fornecer informações de dentro do Joomla para outros sistemas, também vai estar cadastrado ali. Então, fica tudo centralizado, é muito mais fácil de gerenciar isso. Possui uma interface simples. Todo mundo que mexeu com Joomla vai ter a interface do Joomla, do back-end, de cadastrar normal. A gente pode usar a própria questões de nível de permissão do próprio Joomla. Então, a gente consegue definir quem pode editar, criar, com grupos de usuários do próprio Joomla. E padronização dos formatos de saída, que é JSON, XML, e no caso a gente adicionou relatórios também. O JSON, no caso, é o mais popular, todo mundo que programou já mexeu com JSON. As funcionalidades que eles têm, nós criamos 3 views, que seriam 3 partes de cadastro dentro do Joomla, no back-end, que é o cadastro de base de dados. Nele, a gente cadastra a conexão que a gente vai fazer com esse sistema interno ou externo, tanto faz. No caso, a gente pode cadastrar para ele ler informações de dentro do próprio Joomla, ou como num RP. Nós temos conexões, 3 drivers já testados, o MySQL, o MS SQL, que é o SQL Server, e o Postgres. E as conexões podem ser feitas usando o ADBC também, que no caso até o SQL Server a gente testou fazendo com o ADBC. Essa é uma telinha, aí é um exemplo onde a gente... Ali é o nome do serviço, cadastramos o RP TOTS educacional. Aí é uma breve descrição só do que ele o que representa essa base de dados aí. A conexão, no caso a gente fez via ODBC, usamos o tipo de conexão SQL Server, que era o driver que tem disponível. Usamos o apelido, usuário e senha. Ali no botãozinho a gente já pode testar a conexão. E ali é a base de dados que a gente vai consultar. Quem conhece TOTS sabe que aquele é a base de produção, mas a gente não executou. Não testamos com base de produção. O cadastro de serviços. Aqui é onde a gente vai cadastrar o que esse serviço, os serviços que o Web Service tem disponível. Que no caso, ele pode ter algumas opções, que é a autenticação, a conexão segura por HTTPS. Tá? Toda requisição desse serviço tem que vir sobre o protocolo HTTPS. Se tiver autenticação marcada somente, só pode consumir esse serviço se tiver um token de autenticação. O formato de saídas, que é o JSON, XML, relatório que eu já tinha falado antes. As solicitações GET ou POST, se for GET, a gente pode consumir esse serviço via URL. Se for POST, provavelmente usando seu URL, que é o ideal. E requisições somente a partir de uma URL, que no caso aqui seria o HTTP refer. Se tu marcar aqui, só vai poder consumir esses serviços daquele URL que tu marcou ali. E possibilidade de inserir data de limite de uso, que é a mesma coisa como se fosse do artigo lá, que tu cadastra início e fim da publicação. Então, se tu quer disponibilizar um serviço para algum terceiro de um período de 3 meses, por exemplo,
Tu bota o início e fim ali, ele só vai funcionar durante aqueles 3 meses e vai sair fora. Aqui é um serviço que a gente cadastrou, de exemplo, que é a consulta de curso da universidade. O apelido ali é uma parte importante. Quando a gente quiser consumir esse serviço, sendo via URL ou via post, a gente vai ter que passar aquele apelido ali para consumir ele. Ali a descrição é só para dizer o que aquele serviço faz. Ali, no caso, a gente usou uma que requer autenticação, não requer conexão segura, e formatos de saída JSON, XML e relatório. A gente escolheu os 3 ali. O método de solicitação é o post, que é um pouco mais chatinho de consumir usando o post. Então, tem que criar um CRL, alguma coisa assim. E a base de dados é uma que a gente criou. Essa aqui é uma base de dados que é MySQL. A gente criou um link lá, que nem eu tinha mostrado antes do SQL Server. Aqui é do MySQL mesmo, só que não é a base local do Joomla. Pode passar. Aqui ainda é view de serviços. Aqui é a parte mais importante, onde a gente cadastra o que esse serviço vai retornar, o que ele vai fazer. Aqui no exemplo, ele também a gente colocou umas convenções lá, para ele automaticamente, onde cadastrar essa consulta SQL, já identificar os parâmetros de entrada, tá? Que são os parâmetros que são necessários enviar para a gente consumir esse serviço. Como, por exemplo, se a gente estivesse consumindo da API do Facebook, a gente quisesse pegar informações de um certo usuário, a gente vai ter que passar a identificação dele, aquele alias dele lá. No caso aqui, o que identifica os parâmetros de entrada são arroba, os delimitadores que a gente criou. No que tu está digitando a SQL aqui nesse editor, ele já identifica automaticamente, em tempo real, já coloca ali, do ladinho, para te ficar sabendo o que é necessário enviar para consumir esse serviço. E os parâmetros de saída. Também a gente criou, por convenção, a gente criou uns delimitadores, que ali no caso é o sustenido, ou conhecido chiqueirinho. Também identifica automático e bota ali. Parâmetro de saída é quando a gente consumir esse serviço, o que ele vai te devolver. No caso aqui são 3 informações: cursos, localidade e nível de ensino. O editorzinho também já coloca essas corzinhas bonitinhas aí. Pode passar. Só uma informação sobre a autenticação, é rapidinho. Quando o serviço requer autenticação, toda aplicação ela tem 3 informações, que a gente depois eu vou mostrar o cadastro de aplicação também. Que é só tendo uma aplicação pode consumir esse serviço. Possui 3 dados: o usuário, a chave, que nós chamamos de app key, e o secret, que seria a senha dele. A chave e o secret são gerados com um conjunto de informações e criptografados usando os algoritmos DDES e SH1. Vou passar. Aqui é o caso do cadastro de aplicações. Aí tem algumas informações que a gente passa que é mais para controle, que no caso, definição de responsável da aplicação, geração automática de chaves de identificação, permissões para definir quais serviços e quais dados retornados. Criando uma aplicação, ela pode ler N serviços, ela pode consumir N serviços. E possibilidade de inserir data limite de uso, que é a mesma coisa do serviço. Vai ver essa aplicação, ela só pode existir num período de 3 meses, então a gente define ali. Aqui é a telinha. Essa parte de nome, descrição, URL de aplicação são mais informativos para a gente ter controle. A partir do nome, a gente clica aqui, ele gera automaticamente o usuário, tirando elementos especiais, ali, espaço. Esse é o usuário dessa aplicação. A chave, que é a app key, que usa aquela criptografia, e a secret, que é a senha. Se tu vir editar esse serviço depois e quiser gerar outros, tu clica aqui e gera outros também, que ele usa umas informações ali de criptografia. Pode passar? Essa ainda é a view de aplicação, que no caso aqui a gente vai vincular aquela aplicação a serviços. Aqui dentro ainda tem mais um nível que a gente pode definir. Ele está consumindo o serviço consulta de curso da universidade, aquele serviço que eu mostrei o cadastro, que ele usa... que ele retorna aquelas 3 informações: curso, localidade e nível de ensino. Mas eu quero que essa aplicação só consiga consumir só localidade ou curso. Também a gente pode definir aqui, então, só marcando ali em cima, ele só retorna, por exemplo, o curso ou localidade, que é mais um filtro que a gente pode fazer. Pode passar aí. O nosso web service a gente pretende lançar em 2 versões, tá? Que é a versão gratuita, que vai ter algumas limitações, não está bem definido ainda, mas a princípio é isso. Viu que voou ali, foi lá para cima, está tudo errado. E vai ter a paga, que não definimos o valor ainda, porque como a gente desenvolveu isso, ter um protótipo pronto já agora para o Joomla Day, que a gente foi em São Paulo agora, e para o Fizzly,
Então, tem muita coisa que a gente quer testar ainda antes de finalizar. Pode passar isso também. Isso aqui depois eu disponibilizo, quebrou tudo ali. A gente está com um lançamento oficial previsto para 2 de junho. Em 2 de junho, que a gente quer disponibilizar pelo menos a versão gratuita desse web service. Pode passar? E nessa, algumas funcionalidades no lançamento agora de 2 de junho a gente quer disponibilizar, e algumas outras posteriormente. A gente quer que esse web service, além de retornar dados, ele faça insert, update e delete de informações do serviço que foi cadastrado. Que é um exemplo até que a gente conversou lá no Joomla, que é o caso do e-commerce, que quando realiza a compra dentro do e-commerce, que está numa instalação Joomla, ele já deu baixa do estoque do ERP. Tá? Só que como as questões de insert, update e delete são questões mais críticas, a gente quer fazer com mais cuidado, fazer bastante testes, porque a gente vai estar mexendo numa base, não só constando, agora a gente vai estar realizando alterações. A gente quer adicionar novos drivers de banco de dados, que no caso aqui o Oracle, um exemplo, mas pode ser qualquer um, a gente quer também realizar alguns testes. Está acabando? Tá. Rapidinho então, aqui, só finalizando. A extração de arquivos, quando a gente consumir um serviço em formato relatório, pegar ele e sair, eu consegui extrair em XLS e PDF também, e integrar diferentes sistemas de forma automatizada. Criar algum sistema de agendamento de serviço, que execute, por exemplo, de 5 em 5 minutos, que ele vá lá, consulte numa base, faça um select numa base e faça o insert em outra, em diferentes sistemas, que isso é uma coisa bem interessante que a gente quer colocar. E um botão de geração automática de URL quando utilizado o método GET. Porque quando a gente vai usar o método GET, que é consumir via URL, a gente tem que montar todos os parâmetros lá. A gente quer fazer isso de forma automatizada, que a gente só copie e colhe lá e consiga executar o serviço. Pode passar? Não vai dar tempo disso? Pode passar? E é isso aí, pessoal. Não foi meio corrido ainda, consegui explicar, eu ia mostrar na prática como é que funciona. Aqui tem os meus contatos, se necessário, nossa empresa, tudo quebrado aqui. E o nosso Facebook ali, se precisar. Então era isso aí, foi meio corrido, mas foi, até que foi. Agora a gente vai apresentar o último case, que é do Johnny Salazar, que é um case da Unicinos. Vai ser bem rápido, né? Já como que a gente teve um pequeno atraso, né? Enquanto vai carregando, já vou me adiantando aqui. Então, como já foi apresentado, eu sou o Johnny. Eu trabalho junto com o Felipe, sou sócio da NoBoss Tecnologia. Trabalho também como gerente de projetos web na TI da Unicinos, que é a TI Assave. O que eu vou apresentar para vocês bem rapidinho aqui é só alguns tópicos falando um pouquinho do case do portal da Unicinos, que foi ao ar no ano passado. Nós construímos um portal, temos um histórico já grande com a Unicinos, que vem desde 2005, onde foi lançado um primeiro portal usando resquícios ainda do Mambo, que é um antecessor ao Joomla, usando o Joomla 1.5, que depois chegou a ser migrado até 2.5 no máximo ali. Não, desculpa. Na versão 1.0 ele ainda estava na versão 1.5. Vou passar também. A Unicinos, eu vou só falar rapidamente, para quem não é aqui do Rio Grande do Sul, é uma universidade jesuítas que está situada ali em São Leopoldo. Ela tem sede em outras localidades também, como Porto Alegre, mas o campus principal ali em São Leopoldo. Ela possui mais de 30 mil alunos. Pode passar. Então, aqui, só como eu estava comentando, a primeira versão do portal Unicinos, ele foi lançado em 2005, foi construído utilizando o Mambo e chegou a ser migrado, na verdade, até a versão 1.15 do Joomla, que eram as primeiras versões ali quando foi transferido do Mambo para o Joomla. Ele era composto, para ter uma ideia do ciclo de evolução que nós tivemos lá dentro, utilizando o Joomla, ele chegou a ter 300 instalações para ser mantido. Esse aqui era o visual da página principal. E depois, em 2010, 5 anos depois, lançamos o portal 2.0, também feito em Joomla, que iniciou com a 1.5, chegou a ser migrado até 2.5. Aqui nós já evoluímos bastante. Chegamos a reduzir também as próprias instalações para 14. Nós tínhamos uma instalação para cada site. E ali a gente passou a incluir também a área de alunos, que pode ser considerado também como uma intranet, que era conhecido como Mi Unicinos, que é a área onde alunos, professores e funcionários acessam para obter informações.
a cara do que era o Unicinos 2.0. E, finalmente, então, no ano passado, em agosto, lançamos o portal 3.0, um portal que eu me orgulho muito de falar. Trabalhei como gerente de projeto. Ele, só para ter uma dimensão do tamanho dele, ele foi construído utilizando uma única instância Joomla, então a gente fez um desafio bem grande, até descobrimos alguns problemas que a gente teve que conversar com a comunidade para conseguir resolver. Ele possui hoje cerca de mais de 8.000 páginas, é um portal grande, tem mais de 2,5 milhões de visualizações de páginas por mês, aproximadamente 600 mil acessos por mês também. E em relação ao portal anterior, com algumas alterações que nós fizemos, a gente aumentou 77% o tempo de processamento dele. Então, essa aqui é a cara, esse print foi tirado no ano passado, mas é o visual que temos hoje para quem acessar unicinos.br. Só mais uma outra página, mostrando o site AD. Nesse portal também a gente passou a juntar, a gente mudou um pouco o conceito dele para juntar várias aplicações e sites externos que nós tínhamos. Nós tínhamos antes o portal Unicinos e temos ainda vários sites lá, no entanto nós tentamos juntar ao máximo. Então, o portal foi construído de forma a atender essas demandas novas. Digamos, o site de idiomas, ele estava numa plataforma antiga, estava num site antigo, a gente constrói dentro do portal. Então, facilmente a gente consegue desenvolver novos sites dentro deste portal Unicinos. A gente planejou bastante isso. Aqui é o exemplo de um curso. A gente replanejou também a questão dos cursos, poder navegar entre localidades e modalidades, tem todo um filtro ali, tu consegue separar o conteúdo, um mesmo curso aqui, pelo exemplo de sistema de informação, tu consegue ver as informações que são só de Porto Alegre, os que são na modalidade EAD. E ainda para ter uma ideia também da dimensão desse portal, só de artigos nós temos mais de 4.500 artigos cadastrados, temos quase 3.000 módulos, os itens de menus que foi o que mais nos surpreendeu aqui, que nos chegou a nos dar problema, e nós tivemos, quando a gente fez um teste de carga, 2 semanas antes de colocar em produção, já dormindo no trabalho para terminar o projeto a tempo, para não atrasar a data de entrada em produção de agosto, nós tivemos um probleminha que rodava somente 20 usuários simultâneos. Então, a gente teve que tomar algumas ações junto com a comunidade, chegamos a algumas soluções que deixaram até melhor do que a gente esperava. Menus, nós temos 25 menus no site, quase 1.000 categorias, desenvolvemos cerca de 17 componentes no back-end e front-end. E só para comentar o projeto, ele foi desenvolvido não só pelo Unicinos. O desenvolvimento ele foi elaborado pelo Unicinos por 4 desenvolvedores internos. Eu e o Felipe somos 2 pessoas que participamos diretamente, tivemos outras 2 pessoas. E o desenvolvimento levou mais de 3.000 horas e teve a participação também no projeto do marketing da Unicinos, trabalhando no conceito e design, e também numa empresa terceira, que era a Brivia, para elaborar todo esse design e o HTML. O projeto também ele foi gerenciado, se alguém tiver curiosidade, a gente não vai ter tempo para falar aqui, ele foi gerenciado também com método ágil. Foi bem bacana, uma experiência legal que durou cerca de 6 meses, mas não foi 6 meses em período normal. Nós dormimos no trabalho, trabalhamos cerca de 13 horas por dia, ali de segunda a segunda, por um bom tempo. Até temos aqui para mostrar uma sala, a gente construiu uma sala somente para o projeto, uma sala própria. Então foi mostrando também a gente trabalhando com Kanban, um Scrum para gerenciar o projeto. Só mostrando também a infraestrutura do portal. Nós tivemos que criar uma infraestrutura própria, onde a gente tem o servidor de proxy, nós temos uma escalabilidade ali de poder botar quantos web quisermos, servidor próprio de banco. A arquitetura do portal eu não vou poder comentar, só falar rapidamente que a gente trabalhou ela de forma centralizada. Temos integração com o RP TOTUS dentro do portal. Um autenticador que não utilizamos autenticador de Joomla, temos um autenticador próprio que ele integra com qualquer aplicação externa, inclusive com o RP TOTUS, que é o RP educacional. Temos também uma funcionalidade de gerenciador de cursos, que é algo bem bacana que nós construímos, onde tu tem um componente, é o que nos demandou a maior parte no projeto, é um componente onde tu entra lá e ele faz toda a funcionalidade por trás do Joomla, cria todas as páginas dos cursos, todas as páginas, itens de menu, tudo de forma simples e rápida. Isso aqui eu vou disponibilizar, tanto a apresentação do Felipe quanto essa, a gente vai deixar depois online, no SlideShare. Temos os contatos no final da página ali. Isso aqui é para quem quiser conhecer com mais detalhes quais extensões principais que a gente desenvolveu. Tem 3 slides aqui só mostrando. E não vai dar tempo de ver na prática, mas convido a todos aqui para conhecer esse projeto, acessando unicinos.br.
navegando lá dá para ter uma ideia do que é esse nosso projeto. O que nós deixamos, essa apresentação um pouco mais estendida foi apresentada ano passado no João Day Hill, que nós deixamos como sugestão para a comunidade, com essa experiência grande, é que a gente sentiu a necessidade ainda que dá para reformular um pouco a lógica dos itens de menus. Nós podemos ainda criar uma possibilidade de uso de categorias para os módulos, que a gente passou muita dificuldade disso. Nós temos tantos módulos que a gente tem uma dificuldade de filtrar o que é do que. Armazenação de log de criação de módulos. E também tornar administráveis as opções de filtros nas listagens de registro dos componentes nativos do Joomla. Obrigado, foi bem rapidinho. Deixo aqui meus contatos, johnnymgl@gmail.com. Também no site da NoBoss ali conseguem contato comigo e com o Felipe, para quem quiser pegar as apresentações, é noboss.com.br. E agradeço, então, deixamos à disposição para tirar dúvidas ali no grupo de usuários que estaremos circulando por ali também. Abandonar, senão eles vão nos matar aqui. Vai ser deixado.